Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um momento, estamos aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para a ministração da palavra poderosa de Deus. Hoje teremos um tema, um assunto muito interessante para nós meditarmos a partir deste momento. Eu te convido neste momento a estar acompanhando a leitura da palavra na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Tiago 5, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos repetir. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Eu te convido neste momento a estarmos levantando mais uma oração e apresentando este trabalho nas mãos do Senhor, para que, como a terra produziu o fruto nessa época de Elias, o fruto também venha se produzir através da ministração desta palavra no meu e no seu coração, para o louvor e glória do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, ó Deus, levantamos a Ti, ó Pai, mais este clamor, ó Pai, porque, ó Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que se a Tua presença não estiver conosco, ó Pai, não teremos como produzir nenhum fruto para o Teu reino, ó Pai. Então, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, toma este trabalho nas Tuas mãos, Senhor, e, ó Pai, assim como Elias orou, ó Pai, e deu chuva, Pai, sobre a terra, Pai, que a Tua chuva será de temporã, Senhor, venha tomar conta deste lugar e venha cair sobre a vida de cada um de nós, Senhor, para que possamos frutificar para Teu reino, segundo, ó Pai, Senhor Deus, a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós pedimos e agradecemos para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amados, essa epístola de Tiago, ela fala sobre diversos assuntos, mas nesse capítulo 5, ele trata muito a respeito de oração. Então a oração, ela é fundamental na vida cristã. E não somente a oração pessoal, mas a oração intercessória. Então existem vários tipos de oração, não é? Mas vamos ver aqui o tipo de oração chamada oração eficaz, uma oração que, quando ela é realizada de acordo com a vontade de Deus, ela vai se cumprir, não é? E como que podemos saber qual que é a vontade de Deus? Através da sua própria palavra. Então esse versículo 17 de Tiago 5 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e não choveu. Então, quando ele diz que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele está dizendo que é uma pessoa humana, como eu e você, como cada um de nós. E aquilo que orarmos estiver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, a oração será respondida, não é? Então, esse versículo 17, quando fala de Elias, ele fala a respeito justamente do primeiro livro de Reis, do capítulo 17, só muda o versículo e o livro, né? Em Tiago é o versículo 17, em primeiro livro de Reis é capítulo 17. Então o versículo 17 faz referência ao primeiro livro de Reis, capítulo 17, e o versículo 18 de Tiago 5 faz referência ao primeiro livro de Reis também, no capítulo 18. Muito interessante esses detalhes que muitas das vezes acompanham a palavra de Deus. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, quando ele apresenta Elias, dizendo que Elias era um tisbita,
dos moradores de Gileade. Primeiro, o livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, vem falando a respeito de Elias. E diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, senão segundo aquilo que ele havia já apresentado a Deus em oração. E por que Deus respondeu a esta oração de Elias? Era algo que Deus já havia comunicado a Elias que Deus ia fazer. Era uma sentença, era uma situação que Deus estava permitindo para que o propósito dele se cumprisse, porque o povo de Israel nessa época estava desviado, estava afastado de Deus. Então Deus permitiu que a chuva fosse retida para que trouxesse um despertamento para o povo de Deus que estava afastado dele. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, se por um acaso, algum motivo, você já esteve na presença de Deus, mas você está afastado por algum motivo, ou afastado, algumas situações Deus vai permitir que aconteça, para te trazer um despertamento, para que você se volte para Ele. Não que Ele queira que você passe por dificuldades, mas Ele vai trazer um despertamento no seu coração, para que você se volte para Ele, porque Ele te ama. Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você tenha dificuldades e atravesse as dificuldades sozinho ou sozinha. Ele quer te ajudar, Ele quer te acompanhar. Entretanto, se não houver esse arrependimento, se não houver essa consciência de que eu preciso me voltar para Deus, Deus não vai agir por causa do livre-arbítrio. Então esse é um dos fundamentos da oração. E é onde entra a questão do que levou Deus a mover uma situação para trazer um despertamento ao povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles sabiam que só havia um Deus, o Deus vivo, verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra, que fez o mar e a terra seca. Então só havia um Deus. E com o rei Acabe ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher Jezabel era filha de um rei chamado Etibaal, e era idólatra. Inclusive, esse nome de Jezabel, lá no livro do Apocalipse, Jesus, quando se refere a ela, se refere como uma pessoa muito ruim, extremamente pecadora. Então, o rei de Israel Acabe se casou com uma mulher idólatra, e isso só trouxe problemas, maldições para o povo de Israel. E é nesse período que Elias aparece. E é nesse período que Deus fala para Elias, não é? E Elias vai lá, se apresenta diante de Acabe, do rei de Israel, e diz que não haveria chuva nem orvalho durante cerca de 3 anos e meio. A partir daquela palavra, Acabe se sentiu afrontado, não gostou da notícia, da informação, e mandou perseguir Elias, não é? Para que o matasse. E ele se escondeu, conforme tudo a direção de Deus. E depois que Elias foi, se escondeu na beira de um ribeiro. Passado algum tempo, ele vai até a casa de uma viúva de Sarepta de Sidom, e ele vai ali, Deus opera mais um milagre ali. E passado muitos dias, é onde entramos no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, que diz: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Não é?
Então vamos recapitular. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz que Elias orou para que não chovesse e não choveu. E no versículo 18 diz que ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Mas por que ele orou outra vez e o céu deu chuva? Porque Deus já havia estabelecido, como vimos aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 18, no versículo 1, diz: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Não é? Então, pura e simplesmente, Deus foi e fez a chuva cair? Não. Deus ele fez uma promessa, assim como ele fez uma promessa para mim e para você, as promessas são condicionais. Existe todo um processo que precisamos acompanhar para que a promessa de Deus se cumpra. Então, a partir do momento que a palavra é liberada de algo que ele vai fazer, existe todo um processo que precisa ser cumprido. Porque, pura e simplesmente, para evitar que a chuva caísse, o povo não precisava fazer nada, porque já tinha feito, já tinha se afastado de Deus. Então Deus entrou com essa medida, impedindo que a chuva caísse, para que trouxesse o despertamento para o povo de Israel. Então aquilo que Deus não queria que eles fizessem, eles tinham feito, que era abandonar a Deus e estavam praticando a idolatria. Então isso veio e trouxe uma sentença da parte de Deus, não para prejudicar, mas para trazer um despertamento para o povo de Israel, para que se voltassem para ele. Então, quando Deus entendeu que o tempo que já havia sem chuva já era o suficiente, então Deus chama Elias e fala: vai lá e apresenta a Acabe que eu darei chuva sobre a terra novamente. Não é? Então, a partir deste momento que Deus fez a promessa de que iria mandar a chuva, houve todo um processo. Não é? Houve todo um processo. Elias manda Acabe convocar todo o povo e convocar também os profetas de Baal, os profetas idólatras, que comparecessem diante dele no Monte Carmelo. E o povo foi, Acabe foi, não é? E os profetas de Baal também foram. E Elias fez o desafio. Elias falou, né? Vocês oferecem o sacrifício de vocês, e vocês, profetas de Baal e de Azera, façam o seu culto idólatra. Aquele que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E o povo gostou muito dessa sugestão. E os profetas de Baal e de Azera, eram cerca de 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azera. Eram falsos profetas, profetas idólatras, que não tinham nada de Deus. E esses cerca de 400 mais 450, cerca de 850 profetas idólatras, falsos profetas, que não tinham nada de Deus, construíram um altar, colocaram ali um sacrifício, um boi ali todo cortado, e clamavam: Baal, Baal, manda-nos fogo do céu, Baal, Baal, e nada, e nada, e nada. Não havia resposta, porque no Salmo 115 diz que os ídolos não ouvem, não veem, têm mãos, mas não apalpam, não podem fazer nada, porque não tem vida. Então não adianta clamar para ídolos, não adianta clamar para imagens de escultura que elas não podem ouvir. E aquele povo ali, aqueles profetas, aquele povo todo ali no Monte Carmelo, aguardando, na expectativa, o que iria acontecer. E passou algum tempo, no mesmo dia, não é? E como não aconteceu nada, Elias foi lá e se apresentou, não é? E Elias disse: chega-se até mim, não é? Elias vai e convoca o povo. Elias se chega diante do povo e diz:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar servindo um pouco a Deus, que é o Deus verdadeiro, e seguindo a Baal? Se Deus para vocês é o Deus, se é o Senhor, então fique com Deus. Se é Baal, então fique com ele. Só que o povo não respondeu nada, porque o povo estava com medo. E o povo sabia quem era o verdadeiro Deus. Era o Deus criador dos céus e da terra. E Baal era só uma imagem de escultura que não podia fazer nada por eles, como nunca fez. Versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor, o que é? É o nosso coração, nossa vida. Se a nossa vida estiver quebrada, como estava o altar de Deus na época do povo de Israel, Deus não tem como se manifestar na minha e na sua vida. Então a nossa vida precisa estar restaurada diante do Senhor, não é? E diz a palavra aqui que sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Antes de Elias fazer esta oração, ele restaurou o altar quebrado, convocou todo o povo, restaurou as pedras, não é? Fez ali um rego em volta ali do altar, pegou o novilho, não é? Derramou água sobre o novilho. Então ele fez tudo aquilo que ele recebeu instrução da parte de Deus para fazer, e ele cumpriu. E no versículo 37, no capítulo 18, está escrito a oração de Elias: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Ou seja, o Senhor mostra, Senhor, neste momento, que só o Senhor é Deus e que o Senhor está mostrando como que esse povo precisa se arrepender e voltar para ti. Qual foi o resultado? Versículo 38: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até aqui, irmãos, então houve um desafio. Elias falou: aquele que fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram e não aconteceu nada. E Elias, o profeta de Deus, clamou a Deus e caiu fogo do céu. Então o povo viu que Deus de Elias era o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Muitas das vezes você tem clamado para imagens de escultura, muitas das vezes você tem clamado para ídolos, e tudo que você ouve, tudo que você recebe como resposta é um silêncio. Não há manifestação nenhuma do poder. Mas quando você clama o nome de Jesus, quando você clama a Deus em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus falou: tudo que pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando pedimos algo para Deus e está em concordância com a palavra dEle, com a vontade dEle, como vimos nesta ministração, você crê, meu irmão, minha irmã, que você vai ser ouvida, você vai ser atendida. Mas se você pede para uma imagem de escultura, para um ídolo, seja lá o que for, que não tem vida, não vai te responder. E se vier a resposta, não vai ser de Deus. Pode ter certeza disso. Depois que o povo viu que eles estavam agindo de forma errada, depois que Elias clamou a Deus e o fogo desceu do céu, segundo a providência, qual foi? Vamos eliminar o erro. Elias mandou que todos os profetas de Baal e Azera fossem mortos. Então, elimine sempre o erro da nossa vida. Depois que Deus se manifestar na nossa vida, então, vamos eliminar aquilo que estiver de errado. Depois que Ele
Elias eliminou os profetas de Baal, não é? Aí sim, agora Elias vai orar para que a chuva caia. Mas Deus já não tinha falado que ia mandar chuva? Falou. Mas a promessa está condicionada a uma vida de oração. No versículo 42 diz: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E o moço foi, não é? Aquele auxiliar que ele tinha ali, para uma ocasião ou outra, um ajudante, não é? Um servo que ele tinha. E no versículo 44 diz: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Então, meu amado, minha amada, esta é a palavra que Deus ministrou no meu coração para estar compartilhando neste momento. A promessa de Deus, ela é condicional. Então, a partir do momento que a promessa é liberada, a partir do momento que a palavra profética, não é entregue para mim e para você, existe todo um processo que precisamos cumprir. E qual o propósito desta palavra? A promessa de Deus, desde o início da criação, quando Adão e Eva caíram em pecado, era a salvação da humanidade. Não é? Ali Adão e Eva, quando pecaram, eles caíram no erro do pecado, no engano, e fizeram para si aventais, para se cobrir a própria nudez, cobrir as suas vergonhas. Mas o que Deus fez? Deus pegou e fez túnicas de peles para eles e os vestiu. Então, a partir dali do Jardim do Éden, Deus liberou uma palavra profética a respeito da vinda de Jesus a esta terra, para a salvação da humanidade. Essa foi a grande promessa de Deus para a humanidade, para mim e para você. É a promessa de salvação, a promessa de restauração na nossa vida, para que estejamos em comunhão com Ele. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Essa foi a promessa principal, a promessa inicial lá no Jardim do Éden, promessa de restauração da humanidade, promessa de salvação, perdão de pecados, promessa de comunhão com Ele para toda a eternidade. Mas até chegarmos a esse ponto, até termos uma compreensão do processo de salvação, Deus ele se chegou a mim e a você de alguma forma, e Ele usou alguém para ministrar uma palavra de salvação, uma palavra a respeito do reino de Deus. E usou alguém para falar a respeito de Jesus, aquilo que Jesus fez nesta terra, porque Ele foi enviado a esta terra para a salvação da humanidade. Mas como vemos aqui, existe um processo. E este processo fala do quê? Nós nascemos, começamos a conviver com a sociedade, aprendemos a mentir, aprendemos a fazer um monte de coisa errada, várias coisas que não agradam a Deus, e nos afastamos dele. Assim como o povo de Israel se afastou. E nos afastamos dele. Então, Deus levanta um profeta e nos mostra que temos andado errado, o que temos feito de errado. Então é o momento de nos voltarmos para Deus, nos arrependermos e falar para Jesus: Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma comunhão com o Pai. Eu quero ter uma comunhão com Deus. Mas isso é possível através do nome de Jesus. Somente através do sacrifício de Jesus que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Então eu te convido neste momento, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Você não quer fazer hoje? Então faça enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda está nessa vida. Porque se você partir desta vida sem Jesus, você não tem salvação eterna. É condenação eterna. Ou uma coisa ou outra. Ou é vida eterna com Deus, ou condenação eterna, longe de Deus. Quando a eternidade está falando para sempre. Então, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã,
Se você está afastado de Deus, volte para Deus, volte para a igreja, volte para o Senhor Jesus, que Ele te ama, Ele quer te receber de volta. Amém? Se você não recebeu, não fez isso, que você possa fazê-lo hoje, ou o mais rápido possível, e você possa começar uma vida cristã, uma vida na presença de Deus. Porque aí sim, aí você vai ver a chuva caindo do céu, você vai ver cair fogo do céu, você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. E não somente isso, você vai poder dizer um dia lá na glória: Senhor, muito obrigado por aquela palavra que foi ministrada no meu coração, por isso eu hoje estou aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Esta palavra, meu irmão, minha irmã, que eu tinha para trazer neste momento, neste dia, para a tua salvação, para a alegria do nosso Deus, porque com certeza Ele se alegra muito mais quando eu e você nos arrependemos e nos voltamos para Ele do que qualquer um de nós. Tenha certeza absoluta disso. Neste momento eu encerro esta ministração e eu te convido a fazer uma oração e agradecer este momento, esta palavra ao nosso Pai eterno e glorioso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Deus. Eu te peço, abençoa a vida de cada um daqueles que estiverem acompanhando esta ministração, e que tudo seja feito, ó Pai, para a tua glória, Deus. É o que eu oro, Pai, te peço e agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, e obrigado a atenção de todos, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.